Ele foi embora, talvez sem explicar, talvez com explicações que só pioraram tudo, talvez com silêncio, ou talvez com frases que você ainda escuta ecoando dentro da cabeça. Palavras frias, definitivas, indiferentes, que deixaram você em pedaços, tentando entender onde foi que se perdeu, o que faltou, o que fez de errado. E nessa busca por respostas que nunca chegam, você se esconde do mundo, da vida, de você mesma. Porque quando alguém que a gente ama vai embora, não é só a ausência que machuca, é a sensação de que a gente ficou incompleta, como se aquela presença fosse um pedaço da gente que nunca mais vai voltar. Como se aquele amor fosse o que dava cor ao dia, o que fazia tudo ter sentido, e de repente tudo ficou cinza, silencioso, sem direção. Você tenta seguir, tenta sorrir, tenta fingir que está bem, mas por dentro ainda dói, ainda sangra, ainda pulsa um vazio que ninguém vê, porque ninguém sabe exatamente o que você viveu, o quanto você acreditou, o quanto sonhou com um futuro que agora não existe mais. E é aí que vem aquela pergunta silenciosa que insiste em te perseguir. E agora? O que eu faço com tudo isso que sobrou aqui dentro? Talvez você esteja vivendo exatamente esse momento. Aquele em que a solidão não é só a ausência de alguém. É a presença constante de lembranças que te apertam o peito, de planos que você não sabe mais se vai realizar, de uma saudade que você odeia sentir, mas não consegue evitar, porque o amor não desliga com um botão. O sentimento não acaba só porque o outro foi embora. E é isso que torna tudo mais difícil. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com toda a delicadeza que a sua dor merece ouvir, você ainda pode se reencontrar. Sim, ele foi embora, mas você continua aqui. Mesmo que por dentro esteja despedaçada, mesmo que esteja andando sem rumo, mesmo que pareça que perdeu tudo, você ainda tem algo que ninguém pode te tirar. A capacidade de se refazer, a força que existe aí dentro, mesmo que escondida atrás do cansaço, da tristeza, da decepção. Você talvez não veja agora, mas o fato de estar sentindo tudo isso é prova de que você amou com verdade, se entregou com pureza, sonhou com o coração inteiro, e isso não é fraqueza, é grandeza, é coragem, é beleza. Porque nesse mundo de relações rasas, ser capaz de amar com profundidade é um dom raro. E por mais que doa agora, um dia você vai perceber que amar nunca foi o erro. O erro foi se esquecer de si mesma no processo. Porque às vezes a gente se entrega tanto que se perde, se anula, se adapta, se molda, se diminui para caber na vida do outro. E quando o outro vai embora, a gente não sabe mais onde ficou, quem é, do que gosta, do que precisa. E é nesse momento que começa o verdadeiro reencontro. Não com ele, não com o passado, não com o que poderia ter sido, mas com você. Reencontrar-se é começar a lembrar do que te faz bem, mesmo sem ele. É acordar num dia qualquer e sentir que respirou mais leve. É conseguir dormir uma noite inteira sem revisar conversas antigas. É conseguir olhar no espelho e se enxergar com compaixão, sem se culpar tanto, sem se criticar tanto, sem se cobrar perfeição. É entender que o valor que você tem não está no quanto o outro te escolheu, mas no quanto você consegue se escolher de novo, mesmo depois de ter sido deixada. É perceber que o que você viveu foi real, sim, mas que não precisa mais se manter presa ao que acabou, ao que não voltou, ao que não soube te valorizar. Porque se alguém foi embora, talvez tenha sido exatamente para abrir espaço para você se reencontrar consigo, para você olhar para si com o mesmo amor que deu para o outro, para você reconstruir sua história com mais verdade e menos medo. Eu sei que dói. Eu sei que tem dias em que a vontade é de se encolher e não sair da cama. Eu sei que às vezes a saudade grita, que o coração aperta quando vê algo que lembra ele, que a lágrima cai do nada, que a música machuca, que o tempo parece não curar. Mas acredite, tudo isso é parte do processo. A dor vai amansar, a lembrança vai perder a força, o coração vai se acalmar. E quando você menos esperar, vai sorrir de novo, vai se sentir inteira de novo, vai se olhar com orgulho e pensar: eu sobrevivi, eu não me perdi, eu renasci. Não tenha pressa, não se compare com ninguém. Não tente parecer forte o tempo todo. Permita-se sentir, chorar, desabafar,
cair e levantar quantas vezes forem necessárias, porque ninguém precisa sair de um fim como se nada tivesse acontecido. Você não é de ferro, você é feita de sentimento, de história, de verdade, e tudo isso merece respeito. Mas nunca esqueça, você não é o fim que viveu, você é a mulher que pode recomeçar. E por mais que pareça que perdeu tudo, você ainda tem a si mesma, e isso é mais do que suficiente para recomeçar. Volte a cuidar de você como cuidava dele. Volte a ouvir suas próprias vontades, a respeitar seus limites, a priorizar sua paz. Volte a acreditar no amor. Mas antes de tudo, volte a acreditar em si mesma. Porque no fim das contas, o verdadeiro amor que liberta, que cura e que fortalece é o amor que você dá para si. Você ainda pode se reencontrar. E esse reencontro vai ser mais bonito do que qualquer amor que já tenha vivido. Você vai se surpreender com a mulher que está nascendo do meio dessa dor. E quando isso acontecer, você vai entender por que ele precisou partir. Talvez a perda que hoje te destrói seja a libertação que amanhã vai te salvar. Eu, Jeremias, me esforço para sempre trazer mensagens sábias para te ajudar a ter uma vida mais agradável e superar as frustrações que são inevitáveis. Em troca de todo esse trabalho, só peço que deixe o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para continuar recebendo palavras que cuidam da sua alma. Até a próxima!